A Câmara dos Deputados cancelou a reunião da comissão especial prevista para amanhã de hoje, na qual o relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira, apresentaria a nova versão da proposta. Com a decisão, este é mais um adiantamento no cronograma do principal projeto do presidente Jair Bolsonaro no Congresso. Ontem, líderes do Centrão tentaram impedir que Samuel Moreira apresentasse hoje a nova versão da proposta. Irritados com o governo, integrantes do grupo, que representa a maioria da casa, afirmam que a leitura do novo relatório deve ocorrer apenas na semana que vem. Sem acordo, portanto, com o Centrão, Samuel Moreira não divulgou a nova versão do parecer. Enquanto ele estava na comissão especial, na expectativa de ler o texto, líderes dos partidos se reuniram com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Você abre agora, Alexandre. Olha, o ministro Paulo Guedes, ele está se mostrando muito irritado com esse cronograma e, às vezes, passando também, já que conversamos hoje em outras ocasiões sobre tom, ele tem, inclusive, às vezes, passado o tom, mas o ministro... Eu até vejo algum mérito na vontade que ele tem de que a reforma passe mais rápido, enfim, é uma discussão que pode ter, mas o ministro também não pode ter como a única ferramenta na sua caixa para resolver os problemas econômicos do Brasil, da macroeconomia, a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é extremamente importante, complexa, que demanda uma série de negociações e o Brasil não pode depender só dela. Ela é importantíssima, sem ela realmente as perspectivas jogam a gente num buraco negro, mas para reverter o quadro, as projeções de PIB, de emprego, de investimento, inflação, inclusive, voltou agora o assunto inflação, começam a pipocar aí projeções de alta de inflação, então não é brincadeira, o Brasil está numa situação econômica muito séria, a luz amarela está acesa, então ele também não pode ficar entrando numa rota de colisão tão dura com o Congresso e reclamando acima do tom e só falando de reforma da Previdência. Nós precisamos obviamente, ter a reforma da Previdência o mais rápido possível e quanto mais preservada da ideia original dada pelo ministro, melhor, mas ele precisa também ter um leque de opções muito maior, porque a aprovação, vamos dizer que a aprovação da Previdência fosse amanhã, os problemas brasileiros estariam resolvidos amanhã? Dificilmente. Vai vir mais investimento? Vai. O cenário fica mais otimista para os investidores, mas ainda há muito o que fazer. Então eu entendo a irritação dele, mas ele precisa ter mais café no bule, como diria o Ratinho, do que apenas a reforma da Previdência. Vera Magalhães. Eu acho que tem um pouco aí de voluntarismo demais do ministro e uma certa ingenuidade política. Como ele vai a uma reunião com o governador do PT, o governador Camilo Santana do Ceará, e faz comentários desairosos em relação ao presidente da Câmara, de novo. E aí também tem uma certa dose de vaidade, ego, que aí é da parte dos dois, que eles deveriam conter até a aprovação final da reforma da Previdência. Essa disputa meio infantil de quem vai comandar a pauta econômica do país, no momento em que a reforma da Previdência está na fase decisiva de votação na Câmara, isso não é bom para nenhum deles. Mostra que ninguém está no comando da pauta, porque estão apenas fazendo um duelozinho de egos bastante infantil. Então, já que a coisa está numa seara um pouco da infância, eu sugeri um joguinho, um jogo fácil, de fácil compreensão. Aquele jogo da vaca amarela. Fica todo mundo quieto para evitar comer o que não quer. Até a reforma ser aprovada na Câmara. Faltam umas 2, 3 semanas, não falta mais do que isso. Só fazer um joguinho ali do silêncio, zip-zap na boca, aquela coisa que a mãe da gente faz com a gente quando está em viagem de carro, para as crianças ficarem quietas, porque não é possível que o ministro da Economia siga atrapalhando a votação do seu principal projeto com esse tipo de declaração que cria ruído. Esse é um dos aspectos que levaram ao atraso, né, na votação da reforma. O outro diz respeito à inclusão ou não de estados e municípios na reforma. Elas estavam dentro, pela proposta original do ministro Paulo Guedes, corretamente dentro, foram retirados pelo relator e agora os governadores fazem pressão para que retorne. Antes estavam de bico calado, não queriam se expor, estavam achando ótimo que fossem incluídos ali de bônus, né, na reforma. Agora que foram retirados e terão de trabalhar pelas próprias reformas nas suas câmaras e assembleias, aí vem correndo para Brasília para pedir arrego. Eu acho que é difícil conseguir um acordo para reincluir algo que foi retirado. E o terceiro problema, o terceiro ruído foi
referente às emendas. Esse parece que está acertado, não tem nada demais que se liberem emendas para deputados e prefeitos, porque elas já estão alocadas no orçamento. Não é que o dinheiro vai para o bolso do deputado ou do prefeito. Isso foi a estigmatização errada, que a gente sempre discordou. É legítimo que as emendas sejam liberadas para o seu destino. Então, que siga a reforma. Parece que semana que vem ela vai ser finalmente aprovada na comissão. Falei com o Rodrigo Maia, falei com o Rogério Marinho. Eles acham que ainda dá para aprovar antes do recesso. Vamos lá, Andreasa, você fecha esse bloco. Então, esse é um tema objetivo, concreto, ordem do dia. Eles continuam sustentando a ideia de que é viável votar em plenário a reforma da Previdência, plenário da Câmara, ainda antes do recesso. No entanto, era condição sine qua non, na semana passada, que nesta semana se votasse o relatório do Samuel Moreira na comissão especial, o que não aconteceu. Então você tem um adiamento da tramitação da coisa, mantido, no entanto, a intenção, a data final de votação em plenário seria muito importante, mas hoje, em função dessa discussão sobre estados e municípios, o Rodrigo Maia disse mais cedo que mais ou menos o seguinte: o que são 2 ou 3 dias se pudermos avançar na direção de um acordo para que estados e municípios voltem para a proposta? Faz sentido, seria bom que assim fosse, mas, insisto, não é fácil, é uma costura muito delicada, há muita resistência das lideranças, considerando questão política. Os governadores que se beneficiariam disso, sobretudo os do Nordeste, falam publicamente contra essa questão, embora torçam intimamente para que assim seja. E o parlamento não quer ser o responsável pelo ônus de aprovar isso, que vai beneficiar os governadores, que ficam dinamitando a possibilidade publicamente. De qualquer maneira, essa discussão dos estados e municípios me parece, Silvio, em boa medida, uma desculpa usada pelos líderes partidários e pelos líderes do Congresso para justificar a dificuldade em votar o texto do relatório na comissão, sendo que o principal motivo para esse adiamento é, para mim, claramente, uma retaliação das lideranças partidárias, sobretudo do Centrão, diante da insatisfação com as falas recentes, agressivas, excessivas do ministro Guedes para o parlamento. Não à toa, o ministro Guedes, percebendo isso, percebendo que pegara mal, percebendo que o parlamento travou a tramitação da coisa, em grande parte em função das suas declarações, hoje já foi se reunir com Davi Alcolumbre para tentar sinalizar uma bandeira branca, tiraram fotos, se abraçaram. Então, há esperança de que a falsidade prospere, pelo menos até que a gente possa avançar e aprovar essa reforma da Previdência no plenário da Câmara.